Esther, capítulo 2. E mais tarde, a raiva do rei já havia passado, mas ele ainda pensava no que Baste havia feito contra ele e no decreto que ele havia assinado contra ela. Então, alguns dos seus servidores mais íntimos lhe disseram: Ó rei, mande buscar as mais lindas de virgens do reino. Escolha funcionários em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém. Aqui em Susan, a capital, Hegai, o eunuco responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. Então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja a rainha no lugar de Baste. E assim o rei gostou da ideia e fez o que lhe sugeriram. Em Susan morava um judeu chamado Mordecai, filho de Jair e descendente de Simei, e de Quis, que era da tribo de Benjamim. Quando o rei Nabucodonosor, da Babilônia, levou como prisioneiro o rei Joaquim de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foi levado junto de Joaquim. Mordecai levou consigo a sua prima Hadassa, isto é, Esther, uma moça bonita e formosa. Os seus pais haviam morrido, então Mordecai adotou a menina e tinha criado ela como se ela fosse a sua filha. Então, quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Susan, a capital, e entregues aos cuidados de Hegai, o chefe do harém do palácio. E uma dessas moças era Esther. Hegai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. E imediatamente ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Ele arrumou 7 das melhores empregadas do palácio. Ele colocou Esther e as empregadas no melhor quarto do harém. Esther fez como Mordecai havia ordenado e não contou ninguém a respeito de sua raça e nem de seus parentes. Todos os dias Mordecai passeava em frente do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. O tratamento de beleza das moças durava 1 ano e durante 6 meses eram usados perfumes de mirra e no resto do ano outros perfumes e produtos de beleza. E terminado o tratamento de beleza, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava a sua vez de ir do harém até o palácio, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. À tarde ela ia até o palácio e na manhã seguinte ia para outro harém e era entregue aos cuidados de Saasgas, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Então chegou a vez de Esther, a filha de Abiail e prima de Mordecai, a moça que Mordecai havia criado, a moça que conquistava a simpatia de todos que a conheciam. E chegando a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco, responsável pelo harém, havia recomendado. E assim Esther foi levada ao palácio para se apresentar ao rei Xerxes no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano do seu reinado. O rei gostou dela mais do que qualquer outra moça. E Esther conquistou a simpatia e a admiração dele, como nenhuma outra moça havia feito. Então ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Baste. Depois lhe deu um grande banquete em honra de Esther, convidou todos os oficiais e servidores. Ele decretou que aquele dia fosse feriado
no reino inteiro e distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer. Durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para o outro harém, Mordecai tinha sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. E seguindo o conselho de Mordecai, Esther ainda não tinha dito para ninguém que ela era judia. Ela continuava a obedecer Mordecai, como tinha feito nos tempos de menina, quando ainda ele estava criando ela. E naqueles dias, Mordecai, fazendo o seu serviço no palácio, ele ficou sabendo que Bitan e Teres, 2 eunucos que eram guardas do palácio, estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. Então Mordecai contou isso à rainha Esther. Então ela disse ao rei o que Mordecai havia descoberto. Houve-se uma investigação e descobriu que Mordecai havia dito estava certo. E assim os 2 eunucos foram enforcados. E o rei ordenou que fosse registrado um relatório de tudo isso no livro em que se escrevia a história do reino.